hoje o assunto é um pouco diferente de semana passada, né? Vamos conversar sobre arte terapia e hoje então teremos um convidado especial, que é o Andrei. Inclusive ele já entrou? Já entrou, vamos colocar ele aí. Consegue pôr? Eu acho que eu assinei. Você assinou. Ai. Isso. Aqui. Aí. Aê! Tiffany! Não é Tiffany! Pera aí que a gente tá... Deixa eu averiguar o som. Aqui pra mim tá travando ainda. Tá travando? Tem que estabilizar a conexão, né? Tá melhorando aí? Nossa, você vê como que a imagem fica diferente? Sim. Eu acho que essa queda de energia deu uma... Ixi, ó. Para nós aqui o seu tá travado. Ele trava e volta. Tá. Você tá conseguindo Eu vou ouvir mudar a de gente? rede aqui pra... Tá. Agora eu ouvi. Agora tá voltando. O teu tá no último volume? Tá no último. Acho que é o ventilador que tá fazendo barulho. Mas não Não tem como, a gente não morre desliga, aqui. pelo amor. Eu tô ouvindo bem vocês. O áudio de vocês tá bom. Ah, então tá ótimo. Agora O teu tá um pouquinho baixo. O meu tá Mas- baixo? Tá, o meu microfone tá aqui perto, eu vou falar mais alto. Beleza. Ok. Então se apresente. Quem que é o Andrei? Eu sou o Andrei, eu tenho 27 anos, sou psicólogo e hipnólogo. Tive a oportunidade de fazer a graduação junto com a Elisandra e hoje a gente divide uma sala, a Elisandra, eu e Bruno, nós trabalhamos juntos no Social de Urupês. Muito bem. Dividimos, além da profissão, a sala e agora a tela, né? Quanta coisa a gente divide e Isso. compartilha. Andrei, você não se livra da gente assim fácil, não. Não. Bom, Quem sabe não um nos- dia, né? E para quem não nos conhece, né, nós somos o Liberdade Alinhada. Eu sou a Elisandra, como o Andrei disse, estudei junto com ele, tive essa oportunidade e trabalho com a Bruna e o Andrei, né, mais com a Bruna nos grupos, atendo em clínica e estamos com esses projetos de arte terapia. Sim, então. Me apresentando também, meu nome é Bruna, sou psicóloga, comecei trabalhando no social, né? E aí, quando eu conheci a Elisandra, a gente resolveu fazer arte terapia, né? Trabalho com o Andrei também. E estamos aí para poder passar um pouco do que a gente sabe, do conhecimento, da curiosidade. E aprender junto. E aprender né? principalmente, porque é um assunto novo para mim, para a Elisandra, mas para o Andrei aí, não, né? Já tem um certo domínio. Então, Andrei, a gente vai deixar aberto aqui para o pessoal fazer perguntas, né, sobre a hipnose, o que eles querem saber. Então, se vocês já tiverem algumas perguntas, pode ir mandando que a gente vai respondendo. Conforme o bate-papo. Mas Tá ok. a minha primeira pergunta é o que te levou a estudar isso? Na faculdade, a gente não tem muito esse conhecimento, né? A gente tem que buscar fora realmente. O que te levou a buscar isso? Eu fui fazer a psicologia já por curiosidade. Eu gostava de estudar sobre mente e comportamento humano e eu gostava de escrever também. Então, eu acreditava que entendendo um pouco mais a mente e o comportamento humano, eu poderia escrever coisas mais direcionadas, eu poderia melhorar nisso. E nessas buscas de mente e comportamento, uma das coisas que eu me deparei foi a hipnose. E quando eu via os vídeos, eu pensava, isso aí é mentira. Isso aí não deve ser na televisão, eu pensava, isso aí é charlatão. Até que um dia uma pessoa foi na faculdade e fez a hipnose
com a gente. E não sei se você se lembra disso. Lembro. Peraí, Andrei. Tá ok. Imprevistos. Acontece. Você saiu voando, Andrei. Vocês estão me derrubando aí, é? Machucou? Dessa vez não foi a internet que caiu. Foi o celular, literalmente. Pode continuar. Pode continuar, a gente está te ouvindo. Tá. E aí aconteceu que uma pessoa foi na faculdade, porque a gente não teve nada mesmo de hipnose, né? Mas uma pessoa foi lá apresentar. E foi um dia, ele foi lá, apresentou e me hipnotizou. E ele fez regressão comigo. E naquele momento eu pensei, eu vou desmascarar esse cara. Isso aí é mentira. E isso aconteceu enquanto ele estava fazendo a hipnose comigo. Então, ele me levou até quando eu tinha 6 anos, se eu não me engano, 6, 7 anos, e pediu para eu escrever meu nome no papel. E aí eu pensei, naquele momento, falei assim, agora eu vou desmascarar ele. E quando eu comecei a escrever, eu escrevi como se eu tivesse 6 ou 7 anos. Eu lembro. E aí naquele momento eu falei, não, isso é muito real, é muito mais real do que eu imaginava. E depois disso, aí eu fui buscar mais e mais e mais, acabamos a faculdade, aí eu fui fazer curso e nunca mais parei, até hoje. Estou fazendo curso, desenvolvendo hipnose, depois fui para um pouco de programação neurolinguística também, mas a hipnose continua sendo aquilo que me encanta. A sua principal... A queridinha. Sim. Então, o que te levou a buscar a hipnose foi mais essa curiosidade de descobrir que não é charlatanismo. Isso. Eu queria entender a magia que tinha por trás disso. E a hipnose ela é muito usada em números de mágica, por exemplo, né? Então, eu gosto de entender como as coisas acontecem, como as coisas funcionam. E a hipnose não foi diferente. Eu fui fazer por curiosidade, para saber como era. Vi os resultados, gostei e trouxe para o profissional. Eu tirei da minha vida pessoal, de curiosidade, e trouxe para o profissional. Entendi. E ela tem, que eu percebo que tem a hipnose com o público, tem a hipnose dentro de um setting terapêutico, tem alguma diferença? Tem uma modalidade específica para cada local? Não. A técnica de hipnose que eu uso no palco, com o público, é a mesma técnica que é usada dentro da clínica, né, no setting terapêutico. Tem vários tipos de hipnose, mas o que eu posso usar em público, eu posso usar no setting terapêutico, tá? O que vai mudar é que num ambiente público, nem todo mundo está suscetível, está aberto a ser hipnotizado, né? Agora, num ambiente de setting terapêutico, onde é um ambiente controlado, eu controlo a iluminação, eu controlo a música de fundo, eu controlo tudo que está em volta, então é muito mais fácil alguém ser hipnotizado ali. A pessoa já busca por isso também, muitas vezes, né? Também Me perguntaram esses dias e eu não soube responder porque não tenho esse domínio da técnica. Todo mundo pode ser hipnotizado? Não só pode, mas todo mundo é hipnotizado. Nós somos hipnotizados. Nós somos hipnotizados todos os dias, todos os momentos. Quando você está assistindo uma propaganda, e aí a propaganda começa, compre batom, compre batom, compre batom. Isso é uma técnica de hipnose. Jequiti, que aparece em fração de segundos, né, também. A Jequiti é mais uma mensagem subliminar, né? Sim. Mas acaba fazendo parte também. Quando você está assistindo um filme, está comendo pipoca, você nem se dá conta e a pipoca já acabou e você nem percebeu o quanto você comeu, isso é hipnose.
Então, todo momento nós estamos hipnotizados. Você dirige um carro e você não olha para o câmbio. Você não olha para trocar de marcha. Isso é hipnose. Uhum. Então é Então, como se fosse uma atenção concentrada, Está focada. muito o foco. Isso. A hipnose, ela é uma atenção concentrada. E o que nós fazemos, é, uma vez que nós conseguimos hipnotizar, é levar essa atenção concentrada, essa atenção focada, em lugares onde nós possamos tratar traumas. Então, nós vamos buscar memórias do inconsciente, buscar lembranças, traumas, buscar causas, e aí então a gente vai trabalhar isso. Mas é uma atenção concentrada, sim. Entendi. Agora me veio em mente uma pergunta. Já aconteceu com você, ou isso acontece, de no meio da hipnose a pessoa não se sentir preparada ou pronta para dar continuidade e querer parar? Já aconteceu. Não é tão comum, tá? Não é tão comum isso, mas já aconteceu. Quando a gente começa a mexer com o inconsciente, e isso quem faz não é o hipnólogo, tá? Não sou eu que acesso o inconsciente da pessoa. É a própria pessoa que acessa o inconsciente Foi dela. por isso mesmo que eu pensei, né? São assuntos bem profundos, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu estava trabalhando ontem, a pessoa me procurou para trabalhar um medo específico. Quando nós começamos a trabalhar, eu costumo fazer de uma forma mais subjetiva até chegar na objetiva. O que é mais subjetivo? Eu começo com hipnose por metáfora. Então, eu vou pensar num medo para te dar um exemplo. A pessoa tem medo de avião. Então, eu não vou falar de avião no início, eu vou levar ela num lugar alto, pedir para ela imaginar que ela tá voando, que o vento está batendo nela. Então, isso é mais subjetivo. E aí eu começo assim, vou até que eu chego no avião mesmo, até que ela entra no avião, que ela se depara com aquele medo e ela enfrenta esse medo e tudo acontece, tá? Quando eu pedi para essa pessoa pegar coisas que incomodavam de dentro de uma caixa, porque na minha ideia seria o medo, ela não tirou só o medo. Ela começou a tirar outras coisas que incomodavam ela naquele momento, tá? Então, e aí ela trouxe isso, a gente conversou. Isso é uma das importâncias de ir num hipnólogo que está preparado para lidar com alguma coisa desse tipo que aconteça, né? Porque além de hipnólogo, eu sou psicólogo. Então, essa é a importância. Então, pode acontecer. E se a pessoa não quiser falar naquele momento, o que a gente vai fazer como faz normalmente numa terapia sem hipnose. A gente fecha a ferida ali naquele momento, tranquiliza a pessoa e no momento que ela estiver pronta para falar sobre aquilo, ela vai estar de acordo em falar. Entendi. Outra coisa, a hipnose é uma ciência? Sim, com certeza. Ela é ciência porque ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, ela é reconhecida pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, e desde 2000, a portaria 13 de 2000, o CFP reconhece também a hipnose como uma ferramenta que o psicólogo pode usar dentro da terapia. Então, ela vai muito além do misticismo, do que o pessoal fala, né? A gente escuta muito em conversa de bar, vamos falar assim, que isso é espiritismo, que isso tem a ver com regressão, que tem a ver isso, que fala que hipnose é regressão, e leva para um caminho totalmente místico e não fundamentado. Tem diferença? A regressão da hipnose, qual que é a diferença? Tem alguma diferença? Eu acho importante deixar bem claro essa parte.
Nós moramos num país ocidental cristão. E querendo ou não, nós temos um pensamento binário que tudo é Deus ou é o diabo. Num país ocidental cristão, a maioria das pessoas pensam assim, ou é Deus ou é o diabo. E aí, quando uma pessoa faz hipnose, ou vai ser Deus ou vai ser o diabo. Então, isso acontece. As pessoas não conseguem entender que ciência é ciência e não tem nada a ver com religião ou com misticismo. E se a pessoa não está aberta a procurar, a entender o que é, entender dentro da ciência, ela realmente vai acreditar que isso tem algo de espiritual. E por que as pessoas pensam dessa forma? Porque dentro dos rituais espirituais, dos rituais místicos, religiosos, muito do que acontece é hipnose, tá? Muito do que acontece é hipnose coletiva. Não estou falando que... O meu pai é pastor, por exemplo, tá? Não estou falando que meu pai vai lá e faz alguma coisa e ele sabe que é hipnose e está fazendo ali e falando que é Deus e enganando o povo. É que, como eu falei para você, muita gente usa hipnose sem saber que é hipnose. Sem ter estudado a técnica, mas dá certo também. Tá? Então, muito do que acontece nos rituais é hipnose. E aí, quando eu chego e falo, olha, isso aqui é hipnose, isso aqui não é religioso, não, então se não é religioso é do diabo. E aí, por isso que tem, que tem essas coisas. E aí, vocês perguntaram sobre a regressão. A regressão, ela é usada dentro da hipnose, tá? Ela é uma das coisas, uma das possibilidades dentro da hipnose. A polêmica que tem por trás disso é quando se fala em regressão de vidas passadas. Aí isso não é científico, isso nós cientistas e profissionais, nós não praticamos. Por mais que a pessoa diga que tem uma memória, nós não praticamos, porque isso deixa de ser ciência. Aí sim, passa para uma crença, passa para uma religião, porque na ciência não existe explicação se há vida antes e depois ou não. Tá? A pessoa é livre sempre para acreditar, mas dentro da ciência nós não temos base para acreditar nisso. Faz muito sentido, inclusive, como você disse, a gente usa a hipnose sem saber que é hipnose. E realmente, né, a gente, dentro da arte-terapia, a gente trabalha com a meditação. A gente conhece como meditação guiada, meditação ativa, enfim. A gente nem imaginava que era hipnose, né? E passando a estudar um pouquinho sobre a hipnose, a gente viu que cai nesse mesmo conteúdo. É hipnose, só que a gente chama de meditação e usa dentro da arte-terapia, porque a gente não tem o domínio da hipnose em si, mas a meditação a gente pode fazer, porque está dentro da arte-terapia. São técnicas, vamos dizer, a mesma técnica, mas com profundidades diferentes. Seria isso? Quer ver quem usa hipnose sem saber? Quando a mãe está ali com o bebê e ela começa a fazer aquela língua de sapo, fica... Isso é uma das técnicas que a gente usa na hipnose. Então, quando eu começo a falar, eu vou começar a falar como se eu estivesse fazendo uma hipnose. Então, a minha voz começa a ficar com mais S do que ficava antes. E aí esse S vai induzindo a pessoa ao transe, tá? Então, é uma das técnicas. O que a gente faz dentro da hipnose é estudar tudo isso, como hipnose, a forma de indução. Pelo que eu entendo da arte-terapia, na meditação que eu vi, até que você me falou, você começa a falar com a pessoa e pede para ela imaginar algumas coisas, e ela vai buscando essas emoções, certo? Certo, isso mesmo. Isso faz parte da hipnose. A gente usa isso também na hipnose.
O que vai ser diferente é a técnica de indução, né? Eu vou fazer consciente uma forma de induzir, uma forma de deixar a pessoa mais relaxada, de deixar ela aberta também a sugestões, né? Alguns vídeos que vocês veem no meu Face aí, no meu Instagram, pessoa colando as mãos. Ontem eu dei água pro rapaz que estava lá com a gente, eu dei água, falei que era coca e ele falou que ele estava tomando coca. Então, Nossa, é tudo trabalhando. Vocês não viram o vídeo? Vê lá depois. Vê lá o vídeo. E então é trabalhar com a imaginação. A arte-terapia ela trabalha com isso, com a imaginação, com as emoções. E a hipnose também, né? O que a gente muda é a técnica que a gente vai fazer a indução, para que a gente vai trabalhar essa imaginação. Eu costumo falar que dentro da psicologia, o que muda são os caminhos. A finalidade é sempre a mesma. Isso. Até estava lendo sobre hipnose e eu vi uma parte que um hipnólogo ele fala que a hipnose ela ajuda muito nas crenças limitantes das pessoas, né? Então, até ele deu um exemplo. Ele falou assim, às vezes a pessoa ela fala assim, eu sou obesa por causa da genética, mas na verdade é algo no cérebro dela que está bloqueando e ela pode fazer infinitas dietas, por exemplo, ela não vai conseguir emagrecer nunca. E a técnica de hipnose ajuda bastante a desbloquear um pouco essa coisa que está no cérebro dela que bloqueia. Enfim, e outras crenças limitantes também. Sim. Eu trabalhei com uma pessoa no final de semana passado, até eu vou fazer uma live com ela. Ela tinha a crença de que ela não podia ver agulha, tomar injeção. Esse era um dos medos dela, tinha uma crença limitante nisso. Fiz uma sessão com ela na sexta, na segunda-feira ela estava fazendo exame para fazer uma cirurgia. Então, e aí ela veio e falou que foi muito bom para ela e tal, porque era uma crença limitante que ela tinha, algo bem simples assim dentro da hipnose, e foi tratado ali e pronto, ela já desfez essa crença. Que bacana. Rápido um resultado, né? Algo não na psicologia, pela ética, né? Nós não podemos estipular prazo de melhora e tal, mas tem coisa que é rápido sim. Quando é algo bem específico, como era dela, medo de agulha, ponto. Fomos buscar, não tinha nenhum... Tinha um fundamento lá de quando ela era criança, algo que ela passou, mas era só isso, sabe? Não tinha um monte de outra coisa envolvida. Então, ela já solucionou, eu fiz a regressão com ela, tá? Ela foi até na fase de bebê. E aí na fase de bebê, quando ela estava ali com as agulhas na cabeça, ela conseguiu resolver tudo. E na segunda-feira ela tirou sangue para fazer os exames. Que bacana. Eu percebo assim que, por exemplo, quando a pessoa ela tem trauma, seja medo de avião, como você citou, seja medo de elevador, geralmente quando elas buscam terapia, elas buscam pela comportamental, porque a psicologia comportamental tem as técnicas e tudo mais. E a hipnose com a técnica de hipnose, né, também ajuda muito nessa questão de trauma. Que você aconselha, por exemplo, uma pessoa que está com muito trauma? Você acha que a hipnose e a terapia comportamental para poder também auxiliar, ajudar? Qual que é o seu ponto de vista nisso? Tá. Eu só vou responder a Sara Milani aqui, para eu não perder a dúvida, tá? Há pessoas que não conseguem ser hipnotizadas? Não. Não há pessoas que não conseguem ser hipnotizadas, tá? Todo mundo consegue ser hipnotizado. Desde uma criança até um idoso. Se tiver um mínimo de cognitivo para prestar atenção em algo, essa pessoa consegue ser hipnotizada. Agora, sobre a sua pergunta. Não é indicado que uma pessoa faça um tratamento psicológico com 2 profissionais. Sim. Né? Então, ela deve procurar um ou outro. Embora todo mundo acredite que a hipnose é algo só da psicanálise, eu, por exemplo, não sou da psicanálise. Eu sou da Gestalt terapia. Então,
tem... É o que eu falei antes, né? A finalidade é sempre a mesma, o que muda é o caminho. Se for no psicólogo comportamental, ele vai poder ajudar. Se for no da psicanálise, ele vai poder ajudar. Eu acredito que tudo vai depender da forma de trabalho, né? Se tiver algum comportamental, embora eu possa até estar errado, mas o pessoal da comportamental não me parece que não curte tanto hipnose, justamente por ser uma questão do inconsciente. Mas se tiver algum comportamental que faça hipnose, é muito bom também. Mas eu acredito que na comportamental vai mais pro lado da programação neurolinguística, tá? Que a programação neurolinguística ela é uma derivada da hipnose, né? Então não se preocupe São tanto técnicas com... diferentes, né? Não se preocupe tanto com a área, né? Se preocupe em tratar o trauma, tratar o medo. É que tem aquelas indicações, né? Tem transtornos comportamentais indicados para psicólogos comportamentais. Transtornos de quando a criança, o adulto adquiriu na infância, já é mais indicado para um psicanalista. Então, acho que é por isso que ela perguntou, né? Mas eu tenho uma dúvida sobre exatamente, não exatamente, porque, como você disse, todas as terapias chegam ao objetivo. Mas a hipnose, ela é indicada para quê? Para qual tratamento? Tá. A hipnose, ela é o que mais aparece na clínica. Traumas, medos, fobia, ansiedade. Ansiedade aparece muito, principalmente agora com a pandemia. Depressão. Por incrível que pareça, eu já tinha alguns cursos de hipnose. E quando me apareceu um cliente assim, eu fui pesquisar para saber se podia ou não, porque, sinceramente, eu tive um pouco de medo. Mas a esquizofrenia está tendo um resultado bem legal com a hipnose. Puxa, Está tendo um resultado bem legal que, sinceramente, eu não esperava. Isso foi uma surpresa para mim. Os principais são esses. Depois, reeducação alimentar, dá para fazer. Para você ter ideia, em um dos cursos que eu fiz, a gente aprende a fazer redução de estômago por hipnose. Olha só. Onde vai trabalhar as crenças e a pessoa entende que ali ela vai imaginar o estômago dela reduzindo. E aí tudo acontece. Eu fiz uma vez comigo, porque eu gosto de testar em mim as coisas antes, né? Eu trabalhando em reeducação alimentar, e eu trabalhava num lugar que tinha bolacha recheada o dia todo, à vontade. E eu estava comendo muita bolacha recheada. E aí eu fiz uma auto-hipnose, e esse mesmo bloqueio que vem para coisas ruins e limitantes muitas vezes, esse mesmo bloqueio eu consegui instalar para eu não comer bolacha recheada. E aí era algo incrível, porque eu chegava no pote de bolacha, colocava a mão e eu não conseguia pegar a bolacha. Eu não conseguia pegar a bolacha recheada. Foi assim, foi muito legal. Por auto-hipnose eu consegui ter essa experiência. Então, com a hipnose, tanto você consegue limpar os traumas, quanto inserir comportamentos adequados? Sim. A gente tira e coloca. Por exemplo, eu vou responder o Pedro já, tá? Perguntando sobre atingir o estado de transe. A hipnose de palco, eu, como sou terapeuta, eu uso para mostrar o poder disso. Então, o vídeo que eu coloquei hoje mostra a menina esquecendo o nome dela. A Amanda, ela esquece o nome dela. Então, isso eu tirei uma informação dela. Eu vou postar um outro vídeo, um próximo vídeo, onde eu mudo o nome da pessoa. Nossa. Então, eu pergunto o nome dela e ela mudou o nome dela. Então, e aí nessa é uma informação que foi colocada.
tá? Então, quando eu vou trabalhar um medo, por exemplo, eu tiro aquele mecanismo de medo daquela determinada situação e coloco de coragem. Uma outra situação que eu trabalhei, e a gente nunca dá nomes por questões éticas, né? Mas a pessoa tinha um trauma do barulho do telefone dela. Então, cada vez que tocava o telefone, porque tinha acontecido algumas coisas com esse telefone, cada vez que tocava o telefone, ela passava mal, ficava ansiosa, o coração acelerava. O que eu fiz? Eliminamos esse medo e busquei uma outra sensação boa que ela tivesse, que fosse o mesmo estímulo sonoro, o estímulo auditivo. E aí ela se lembrou de uma viagem que ela fez e tinha um carro, era um bug, e esse bug tinha uma buzina. Então, eu trouxe aquela memória de coisa boa da vida dela e coloquei como se fosse o telefone. Então, e aí eu fiz isso com ela na hora, ela falou assim, eu não sei se vai dar certo não acreditou muito. Depois, no outro dia, ela mandou mensagem, falou assim, nossa, é incrível. Agora o telefone toca e me vem a memória lá da viagem que eu fiz e que tudo foi bom e tudo deu certo. Então, aquele medo que ela tinha, tiramos o medo e colocamos uma outra sensação. Substituiu, né? E Por você algo bom. substitui com a própria vivência da pessoa. Sim, sempre com a própria vivência da pessoa. Então, não é nada imaginado, nada fantasioso, é trabalhado com questões reais. Sim, uma das coisas que acontece, que o pessoal fica assim, será que é real ou não? Quando faz comer cebola, né, nas hipnoses de palco. E então só dá certo porque essa pessoa ou já comeu ou tem uma imaginação do que é cebola. Por exemplo, eu nunca comi wasabi. Aquela comida verde, aquele temperinho verde de comida japonesa, é isso, né? É. Tá. Eu nunca comi isso, mas eu só sei que é muito ardido. Se alguém fizer hipnose comigo e falar para eu imaginar o wasabi, vai me entregar amendoim e vai falar que eu tô comendo wasabi. Como eu nunca comi, eu só vou conseguir imaginar, eu não vou sentir o gosto de wasabi, eu não sei qual é o sabor que tem, mas eu sei que é ardido. Então aquilo vai começar a arder na minha boca, tá? Então é sempre com as referências que a pessoa tem, a partir daquilo que a pessoa tem. Certo? Certo. E a questão do eu vou responder o Pedro. Há risco quando o cliente, o paciente atinge o estado de transe? Pedro, já me perguntaram isso quando eu estava fazendo... a pessoa chegou na minha clínica para fazer hipnose e me perguntou assim, e se você morrer quando eu estiver hipnotizado, o que acontece? Eu falei assim, olha, espero não morrer agora, nem passar mal, mas por favor, chame alguém. É um estado de concentração, tá? E por mais que a pessoa esteja em transe, ela está consciente o tempo todo. Então, a pessoa sabe o que está acontecendo, não vai para outro lugar, não se desliga desse mundo, está consciente o tempo todo, tá? Não fica inconsciente. Então, se a pessoa estiver hipnotizada, e agora nos atendimentos online, às vezes, quem não conhece fica com um pouco mais de medo ainda, né? Se você estiver hipnotizado e eu morrer, por favor, chame alguém. Se eu não morrer ainda, chame ajuda, tá? É isso que eu ia mas não perguntar, tem... se dá para atender online, né? Aí eu imagino, você está fazendo hipnose, a internet cai, né? E sai, acho que a pessoa... Porque as pessoas, elas têm muito essa ideia de que hipnose é você se desligar totalmente, como você disse, entrar no outro mundo, ficar inconsciente. E por isso que muita gente tem resistência, né? Falar, não, eu não quero perder a consciência, eu tenho muito medo disso. Outra pergunta comum... outra pergunta comum é isso. E se eu não voltar? E eu pergunto, voltar de onde? Você não foi para lugar nenhum. Tá? Você só está buscando algumas memórias e a gente está trabalhando essas memórias. Você não vai para lugar nenhum. E eu ainda não tenho esse conhecimento de teletransporte.
Poderia, né? Eu acho que as pessoas têm essa ideia por conta da própria regressão que às vezes é divulgada na mídia. E tem, às vezes, eu já assisti em jornais, por exemplo, divulgando regressão, falando sobre isso mesmo, a matéria específica. E aí fala que, como você disse, a pessoa lá traz memórias, né? Ela diz que traz memórias de vida passada. Então, as pessoas assistem isso na TV e elas acham mesmo que elas estão lá, a mente delas estão lá. Por isso que eu acho que traz muito essa ideia de não estar consciente. É porque a mente cria, né? A mente ela tem esse poder de criar, mas como a pessoa está consciente, em qualquer situação em qualquer situação que ela se vê em perigo, ela vai bloquear os comandos e vai deixar aquela sugestão que eu estou passando de lado. Eu vou dar um exemplo, tá? E eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu estava fazendo uma hipnose numa escola, hipnose coletiva. Aí fiz lá com a sala, no pátio lá, 2, 3 salas, 100 alunos. E chamei algumas pessoas para participar no palco. E aí uma das meninas, ela esqueceu o nome, ela mudou de nome, esqueceu o número. Ela viu o famoso na plateia, foi lá, tirou selfie com esse famoso, abraçou. De repente, e já tinha feito tudo isso, tá? Eu passei um comando para ela de que cada vez que eu coçasse a minha barba, ela ia dar risada. Um comando bem simples para quem já tinha tirado foto com alguém da plateia. E essa menina não deu risada. Esse comando não funcionou. Eu achei muito legal de mostrar isso pro pessoal. E ali mesmo eu perguntei para ela, por que você não riu? E ela disse, eu tenho vergonha de rir em público. Olha. Então não existe isso de o hipnólogo comandar a mente da outra pessoa, da pessoa ficar inconsciente, ou uma guerra de mentes, onde uma mente é mais forte e a mente mais forte comanda a mais fraca. Não existe nada disso. Tá? É uma sugestão e a pessoa aceita se ela quiser. Então ela já tinha feito tantas coisas. Quando foi algo, por mais simples que parecesse para mim, mas algo que ela não queria fazer, ela não fez. Que legal. E lá no início a gente estava conversando e você disse que a hipnose tanto é ciência como é regulamentada pelo conceito de medicina, de psicologia. E ela está inclusa no SUS? No SUS, a portaria 1600 de 2006, portaria 1600 de 2006, ela regulamenta o atendimento de várias terapias. E entre essas terapias está a hipnose também. É um pouco difícil de encontrar, tá? Sinceramente, eu não sei, mas eu sei que se o profissional que estiver ali, ele tiver a formação, o conhecimento em hipnose, ele pode usar também, que é permitido pelo SUS. Que bacana, né? A arte-terapia também está inclusa, não sei se é essa portaria, eu acredito que não. É uma outra data. Mas ela também foi inclusa, mas também cai nesse dilema. É difícil encontrar um profissional dentro do SUS que trabalhe com isso, né? Que tenha essa formação para trabalhar. Mas é um direito que todo mundo tem, né? É importante saber que temos esse direito. Região na arte-terapia tem muito pouco, né? Terapeutas tem muito pouco. Infelizmente, a demanda por profissionais da psicologia é muito alta em relação aos números de profissionais que tem. Então a fila é grande, é demorado. Muitas vezes já vi que acontece de reduzir o tempo de atendimento para poder atender mais pessoas. E aí ter um profissional específico de uma especialidade aí é mais difícil ainda de encontrar, né? Sim, ainda mais numa cidade pequena como a nossa, né? Sim, sim. O que mais que você acha assim, que é importante as pessoas saberem sobre a hipnose? Que você gostaria de acrescentar aí? Qual foi a pergunta mais hilária que te fizeram também da hipnose?
Já falou assim, ó, não vai me mandar tirar a roupa, isso da morte, né? Hipnotiza, tem como hipnotizar o gerente do banco para ele me dar dinheiro? Nossa, o patrão para dar aumento? Olha, eu vou te falar que viu que por técnicas de hipnose dá para fazer muita coisa, por técnicas de hipnose e persuasão. Essa semana, tem uma prática que eu uso em apresentações que chama pickpocket, né? A tradução seria meio que bater carteira. Eu tirei o relógio de uma pessoa sem ela perceber. Olha. E usando isso de atenção concentrada e tal. Só que é crime, né? Então a gente faz ali para apresentação e tal e devolve tudo para a pessoa. Nessas apresentações eu costumo falar que eu sou um ladrão honesto. Então, por meio de técnicas, de estudar, como eu falei, eu venho estudando não só hipnose, né? Mas tudo isso de atenção concentrada. E então dá para fazer muita coisa assim, mas a gente sempre dentro da lei, né? Sempre ético e respeitando a lei. Você vê como que o cérebro humano é, né? É uma máquina mesmo. Então, desprograma aqui, programa aqui, vai encaixando, substitui memórias. É um quebra-cabeça. Querem fazer uma hipnose? Querem fazer uma hipnose ao vivo? Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Tem alguém assistindo e que gostaria de participar disso? Responde aí para mim. A gente tem um delay, mas nós vamos conseguir junto. Só responde aí para eu saber quem mais que vai participar. A minha próxima pergunta ia me condenar se eu não aceitasse. Eu ia falar, poxa, uma prática tão fundamentada, regulamentada, que funciona, eficaz, que dá resultado. É uma ciência. É uma ciência. E por que tem tanta gente que tem resistência em fazer? Aí você me faz uma pergunta dessa, então... Aí ela fala assim, não! Aí temos um participante. Medo do desconhecido. Exatamente. Medo do desconhecido. E até porque a hipnose não é muito falada também, né? Nem a comportamental, a psicanálise, as pessoas conhecem mais. Então, por isso que nem você disse, medo do desconhecido, é até por pouca informação que as pessoas têm do que realmente é a hipnose. E quando vê lá na televisão, uma pessoa imitando uma galinha, umas coisas assim, sabe? E aí passa a impressão que o hipnólogo comanda a mente do outro de tal modo que é possível fazer o outro imitar uma galinha mesmo se ele não quiser. E isso é um mito, tá? Isso é um mito. Tanto que a menina não riu, ela não quis rir, ela não riu. Algo simples. Então vamos lá. Vocês querem fazer a hipnose, Bruna e Elisandra? Vamos. Tá. O Pedro também. Sim, ele já faz assim com os dedos. Como? Você fecha suas mãos. Isso. E abre os seus dedos um pouco. Ai, meu Deus, aquele de não mexer a mão. Se concentra nos seus dedos. E vai relaxando o seu corpo. Se concentra nos seus dedos e relaxa o seu corpo. E sente essa energia puxando seus dedos em direção um ao outro. Pode olhar só para o seu dedo, não precisa olhar para mim. Isso. Os seus dedos vão se fechando, e vai chegar um momento em que eles se tocam. Sente essa energia atraindo um dedo em direção ao outro. E quando eles se tocam, você fica mais relaxado. Você fica mais relaxado. Seu corpo fica mais e mais relaxado. Isso. Você se permite que os seus dedos toquem. Fica leve. Seus dedos ficam mais leves. Em algum momento eles se tocam e o seu corpo fica 3 vezes mais relaxado. 3 vezes mais relaxado. Isso. Respira fundo.
Relaxa. Isso. Eu vejo os dedos da Bruna e eles já se tocaram. Os dedos da Elisandra já se tocaram também? Sim? Sim. Tá. Então agora fecha suas mãos assim. Pode cruzar os dedos, fechar toda a mão. E vira as palmas da mão para fora. Isso. E agora se concentra num ponto da sua mão. Vem junto comigo, Pedro, quem quiser mais acompanhar e fazer junto. Se concentra num ponto fixo da sua mão. Isso. E só a minha voz faz sentido para você agora. Só a minha voz faz sentido para você. Eu estou aqui agora com uma cola muito forte. É a cola mais forte do mundo. E tudo que essa cola toca não é descolado. Tudo que essa cola toca fica completamente colado. Isso, completamente colado. Isso, tudo que essa cola toca fica completamente colado. Imagina essa cola, a cor do tubinho, a cor que ela é. Eu estou destampando agora esse tubinho de cola e você começa a sentir o cheiro. Você começa a sentir o cheiro dessa cola e eu começo a derramar nos seus dedos. Isso, vou derramando nos seus dedos. E os seus dedos vão ficando completamente colados. Os seus dedos ficam completamente colados. Essa cola está escorrendo no meio dos seus dedos e eles ficam completamente colados. Isso, completamente colados. Essa cola começa a secar e os seus dedos já estão colados. E quanto mais essa cola se seca, mais os seus dedos se colam. Isso, eu vou contar até 3. No 3 você vai tentar soltar, mas não consegue porque os seus dedos estão colados. No 3 você tenta e não consegue porque os seus dedos já estão completamente colados. 1. Os seus dedos estão completamente colados e as suas mãos não se separam. 2. Eles estão completamente colados. Você pode até tentar soltar, mas eles não se soltam porque eles estão completamente colados. 3. Você pode tentar soltar, mas eles não se soltam, porque eles estão completamente colados. Pode fazer força, mas os seus dedos não se soltam. Eles estão completamente colados. Pode fazer força, Bruna, mas eles não se soltam. Eles ficam completamente colados. Completamente colados. Faz força, Bruna, mas eles não se soltam. Você faz força, mas eles não se soltam, porque eles estão completamente colados. Eu vou bater palma e as suas mãos se soltam. 1, 2, 3, pode soltar os dedos. Meu Deus. Fica colado. Fica mesmo. Não, Colou não aí, é Pedro? Conseguiu, Pedro? E aí, vocês foram para algum lugar? Isso é hipnose. Não. Gente, É totalmente consciente. e aquela do dedo, eu fazia força, o dedo chegava a tremer, que Não. eu queria puxar contra A e não do dava. dedo foi muito sinistra, porque realmente eu fiquei tentando ir contra o dedo e não tinha como. O dedo ia sozinho, assim, eu ficava assim, fazendo força e ele ia sozinho. A minha mãe tá aqui E do depois- lado, ela veio aqui agora, ela tava no quarto dela assistindo, aí ela veio aqui agora, ela falou assim, é de verdade? Ela falou que ela tem medo, que ela não faz, porque ela tem medo. Eu até tirei a câmera. Ela até tirou a câmera de perto dela de tanto medo que ela tem. Ah, o do Pedro também deu certo. Eu não gosto No Pedro deu certo lá também. É o que eu falei ontem. Eu falei ontem num post da Jéssica, da minha esposa. Isso é ciência, tá? Ou você acredita na ciência ou você não acredita. Se você leva o seu filho para tomar vacina, se você leva no médico... achei que ia digitar com o cotovelo. Se você acredita na ciência para todas as outras coisas, isso faz parte da ciência, tá? Ou você acredita Meu nela ou dedo você não dolorido. acredita. Ficou dolorido os dedos. E aí, isso é uma sugestão que foi colocada. Então, é possível colocar e tirar as sugestões, tá? Se é possível colar os dedos sem nenhuma cola, é possível fazer qualquer coisa.
Com a força da mente, né? Pois é. Unicamente. Certo, gente. Certinho. Muito obrigada pela participação, por essa aula, porque o conhecimento que pelo menos eu tinha era muito pequeno. Muito limitado também. Ainda continua sendo, né? Mas a gente já tem um pouco mais de clareza agora. Foi muito rico tudo isso. Foi um prazer para mim. Para mim também foi muito agregou demais, né? Eu acho que todo conhecimento aqui agrega bastante. A gente sempre acaba absorvendo bastante conteúdo, bastante coisa. É uma troca. E eu Sim. gostei muito que você aceitou o convite aí para poder passar um pouco desse conhecimento que infelizmente não é tão divulgado assim, não é uma coisa assim tão acessível, e você está tornando mais acessível aí para o pessoal. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar de algo que eu gosto tanto, que é a hipnose. Agradeço vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo também. Vocês sabem que eu tenho uma resistência muito grande em divulgar alguma coisa, né? Vocês sabem, vocês me conhecem. E eu divulguei o trabalho de vocês esses tempos porque eu realmente acredito e vejo vocês fazendo um bom trabalho. Eu tenho uma dificuldade nisso e não é por ser egoísta e nada, mas eu não vou divulgar, pôr o meu nome em algo que eu não conheça, né? Algo que eu não sei o que está acontecendo ali, porque vocês sabem, nós temos que zelar pela nossa imagem, né? Então eu vejo que o trabalho que vocês vêm fazendo é muito legal mesmo. E quem tiver qualquer dúvida sobre hipnose, quiser conversar sobre, eu fico à disposição. Sempre que alguém quiser falar sobre isso, tiver qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram, no WhatsApp. E lá no meu Instagram tem todos os meus contatos. Eu fico à disposição. Ok, então. E a gente também, qualquer dúvida que vocês tiverem da parte da psicologia, curiosidades da arte terapia também. Sugestões, né? Sugestões. Estaremos aqui. Então, até mais. Muito obrigada. E até a próxima, quem sabe. Essa Até live mais. vai ficar salva. Vai ficar salva? Tá bom. Salva. Se vocês autorizarem, depois eu posto nas minhas redes também. Isso, Pode colocar. ótimo. Para ir atingir mais pessoas ainda. Tá Fique à ok. vontade. Tchau, tchau. Tá ok, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.